E esse é mais um podcast? Fala, jovem! Um podcast para quem gosta de cirurgia. E para quem não gosta, também. E hoje temos marmeladinha do meu ladinho, para variar. Mais uma marmelada do lado de Giovana. É um podcast semi-fofoqueiro, porém com embasamento científico, a gente pode dizer assim? Sim, sempre tem que ter embasamento O científico. assunto de hoje é fuja do sedentarismo. É um assunto que eu gosto muito, que é o arroba do rapaz. E foi. E o arroba dele não tem direito a arroba, não? É o nome dele, né? É igual o meu. O meu é Giovanni, o dele é Ivan. Então não tem graça, mas o arroba dele é fuja do sedentarismo, que é o assunto do momento. Perfeito. O convidado, vamos lá. Vamos começar a fofoca. O meu amigo pessoal, brother da família, é Ivan. Porém, o convidado principal de hoje é Ganem, que é o arroba do assunto. Fuja Ivan do sedentarismo. Oliveira, que é especialista em treino de força e tem um foco em treinamento de idosos. Perfeito. E o Rafael Ganem, que é também especialista em treinamento de força e que tem se engajado em produzir conteúdo no sentido de tirar as pessoas do sofá e botar a pessoa para O segredo é a constância, se não é isso? movimentar. Com Falado certeza. todo santo dia? Com certeza. Eu acredito muito nisso também. Para tudo na vida, né? Isso. Então, e aí a intenção foi trazer vocês dois justo porque vocês são exemplo, né? Não só dão aula, como são exemplo nessa parte aí da atividade física. E aí, o segredo é a constância, é isso? Com certeza. Dia após dia. Como nosso amigo André falou, em tudo, né? Em tudo na vida, acredito que a constância vale até mais do que a intensidade. Às vezes a gente dedica o tempo para fazer algo muito forte, mas não por muito tempo, então isso não consegue ser longevo, né? Vamos dizer assim. E eu acredito muito, Rafael, pegando o gancho no que você está falando, que quanto mais constante você é em qualquer tipo de atividade, não tem para onde correr. Você vai fazer aquilo cada vez melhor. Não tem dúvida nenhuma disso, né? Vocês já foram sedentários na vida de vocês em algum momento? Eu nunca me lembro de ter sido sedentário. Também não. Não lembro. Você foi atleta, né? Mesmo assim, desde Fui novo. atleta, Rafael Ganem foi atleta também. A gente foi atleta amador. Eu, durante um tempo curto, fui atleta profissional, mas muito curto. Eu nem falo E muito que sobre esporte? isso, futebol. Futebol? Foi mais por uma satisfação pessoal do que por uma, sei lá, Mas por não uma foi tão virtude. curto assim, né? Foram 3 meses de profissionalismo, mas assim, bem por uma questão pessoal mesmo. Sim. Já estava velho para a prática, né? Para o que se tem atualmente. Porque para o atleta de futebol, o cara tem que começar muito, muito, muito cedo, né, velho? Eu vivi o futebol durante a minha vida inteira. Sim. Fui atleta amador, fui atleta de base e na fase de profissionalizar eu parei. Depois de anos, eu já graduado, já na minha primeira pós-graduação, eu voltei a jogar por lazer. Entendi. E nessa hora apareceu essa Você oportunidade. fez a sua graduação depois que você deixou Eu fiz futebol. Você deixou, entre ao aspas, mesmo né? tempo. Eu comecei tá. ao mesmo tempo, mas a educação física foi mais quando eu parei Entendi. mesmo. Mas essa fase de profissionalismo eu não falo muito porque realmente foi uma satisfação pessoal. Não foi era um sonho que eu tinha. E aí apareceu a oportunidade e eu fui lá. Né? Mas eu já realmente não tinha mais pretensões com aquilo. Eu já trabalhava, eu já tinha uma carreira encaminhada no que eu queria Entendi. fazer, que era trabalhar com idosos. Mas apareceu a oportunidade, eu larguei algumas coisas e fui lá brincar de ser jogador um tempinho. Rafael foi atleta também durante um tempo. A gente se Futebol conheceu, também? inclusive. A gente se conhece, a nossa amizade é inclusive pelo futebol, pelo esporte. Então, eu acho que trazer o tema para hoje calha também nisso, né? Vem a calhar nisso. Nós somos amigos pelo esporte. E Bacana. de lá para cá a gente vem se aguentando esse tempo todo. Que é mais um benefício que a atividade esportiva traz, né? Integração. Isso é bem bacana a gente destacar por aqui. Muito bom. A gente já fez aqui, acho que esse é o 4º podcast que a gente fala, e com certeza vão ter outros, sobre a importância da atividade física. Tanto eu como o Giovana, na nossa produção de conteúdo, a gente enfatiza bastante a importância disso. A gente procura até mostrar um pouquinho da nossa rotina também de exercício. Eu tô meio que em falha com o pessoal aí nos últimos dias, mas não de treinar, mas de postar. Você tá naquele aplicativozinho também? Não. Que Você tá eu sou assim, ó. o pior. O Gym Rats? Lógico que eu tô. Por quê? Por causa da família deste rapaz que inventou de me botar no negócio. Eu falei, gente,
eu já treino todo dia, certo? Isso é o quê? Um aplicativo É pra um aplicativo, motivar? é assim, você pode fazer tanto Grupos, por você quantidade cria de treino, isso, você cria uns grupos e que você vai quitando suas atividades ali. Você pode fazer pelo dia que você treinou, e aí o dia você já quita e ok, ou por quantidade de treino, Sim, entendi. certo? Falei, gente, não pode fazer isso comigo, porque eu não sou uma pessoa razoável. Por que eu falo que eu não gosto de competir, mas qual é o problema? Eu não sei. Eu não tenho maturidade, entendeu? É pra ir lá, eu morro, mas eu vou lá, entendeu? Mas eu morri, mas eu fui. Então, Pior entendeu? sou eu que vou e não marco. Entendeu? Então, aí a gente Pior criou é um isso. grupo pra todo mundo competir com ele. Mas aí ele não marca. Eu não Aí marco. agora estão olhando pra mim. Eu falei, gente, vocês estão olhando pra pessoa errada. Volta a marcar, meu Mas eu filho. tenho arquivado, eu vou fazer o retroativo, vai dar tudo certo. É, que estão me Vai aguardando só, agora. vai só, É, vou só marcar. vai só depois. marcar. Tudo É, certo. tá certo. É porque assim, na hora que me agora, vira gordura. Na hora que agora ele vira músculo. Então não é justo, entendeu? Continua agorando ele, entendeu? Não tem condições. Então, caras, o que eu tava dizendo era o seguinte, é que, mas sobre exercício físico, esse é o primeiro podcast que a gente traz profissionais para falar sobre esse tema da atividade física em populações em que isso é mais desafiador para você estimular. A pessoa que tem uma tendência de longo tempo de sedentarismo, e a gente quer saber quais são as estratégias, Rafael, para tentar fazer com que essa pessoa saia dessa situação e comece a ter uma rotina de constância na prática de exercício. Eu tiro por mim, pela população com a qual eu lido, eu sou cirurgião bariátrico, trabalho com pacientes que vão ser submetidos à cirurgia bariátrica, e boa parte dos pacientes com obesidade estão nessa realidade de não praticar atividade física de forma regular pelas mais diversas razões. E a sua população também é uma população desafiadora, a gente sabe, Ivan, por causa da tendência natural da pessoa idosa de achar, muitas vezes, ter essa crença limitante de que ela não teria essa disposição, não teria o porquê de estar se exercitando, né, nessa fase. Então, é para ressaltar realmente a importância do tema e a gente entender que esse tema da atividade física ele não se esgota jamais, né? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer é essa para vocês. Como é que vocês fazem para engajar essas populações que têm uma tendência, no seu caso, pelas mais diversas razões, natural para se manter sedentária? A gente sabe que a pessoa que não é idosa, mas que é sedentária, tem uma série de justificativas, né, Rafael? Eu não uso o termo desculpa, né? Para mim, desculpa é um termo que eu não gosto de usar com a pessoa com quem eu falo quando estou falando disso. Mas, assim, existem justificativas. É o trabalho, é a família, é a rotina. E aí, como é que vocês desenvolvem estratégias para fazer com que essa pessoa saia dessa situação e comece a se engajar na rotina? Primeiro, deixa eu fazer uma formalidade importante. Quero agradecer o convite. A gente não falou sobre isso no começo. Dizer que é uma honra, sabendo agora que é o primeiro em que se fala especificamente sobre exercício físico. E espero que a gente possa dialogar e trazer informação Perfeito. de qualidade, como a Maravilha. gente faz nas nossas redes sociais, porque é um tema muito pertinente. A gente sabe o quanto é importante para toda a população, seja ela sedentária, jovem ou seja ela idosa. Mas que, bom, é uma honra de verdade estar aqui falando E a gente sobre agradece isso, a presença. como sendo os primeiros profissionais de educação física aqui. Muito obrigado. Agora deixa ele falar, porque, né, o tema o tema é você, irmão. Vamos lá. Então, quando eu comecei a minha prática profissional nas academias, né? Então, a gente... Faltava essa vivência realmente lá dentro, né? Porque você tem aquela vivência dos estudos, dos artigos, A teoria, né? toda a teoria produzida em laboratório, e quando você ia para a prática, você via que às vezes não funcionava, né? Então, eu comecei a gostar de pegar essas pessoas que chegavam na academia, eu estou há muito tempo sem fazer nada, Ou nunca fiz ou nada. nunca fiz nada, né? Então, essas pessoas enchiam mais meus olhos para eu... Poxa, então aqui é uma oportunidade de eu tentar desmistificar esse meio da academia. Porque eu percebi que as pessoas elas tinham um preconceito já formado, que a academia era um local de maromba, que era academia de fisiculturista, que era academia para mulheres saradas, né? De som alto, enfim. Então, o meu foco era pegar essas pessoas e mostrar para elas que aquele ambiente podia ser para elas também. Então, aquilo ali me apaixonou mais, né? Então, por isso que eu comecei a usar esse slogan, né? Fuja do sedentarismo, para focar nessas pessoas. Aí, outra coisa que me chamou a atenção é que os próprios profissionais,
nossos colegas acabam atrapalhando essa população, né? Porque às vezes chega uma pessoa que tá há muito tempo sem treinar ou nunca treinou, aí vai fazer um determinado treino, no outro dia ela tá toda quebrada. Então, quando é que ela vai aparecer na academia? Mais nunca. Então eu falava, eu quero cuidar desse, né? Então, com relação às estratégias, eu deixava um pouco de lado a parte teórica, a parte do artigo, né? Ia fazendo ali uma série, você quer fazer qual exercício, você quer pedalar, você quer andar, você quer fazer 5 minutos, quer fazer 10, sabe? Óbvio que sempre direcionando para ela também, mas sempre tendo esse cuidado para que aquela experiência naquele ambiente fosse algo prazeroso para ela. Perfeito. Né? Então, a minha ideia inicial era essa, era no início mostrar que ela pode fazer parte daquele ambiente, que não é aquela coisa ruim que geralmente as pessoas têm da academia, né? Da musculação. Eu percebo muito essa objeção, né? Muita gente fala assim, eu detesto esse ambiente. É um ambiente que não é pra mim. Deixa eu fazer só uma ressalva aqui, rapidinho, André. Ele falou que deixava de lado no início a parte teórica, mas na verdade, isso que ele usava era a parte teórica. Também. Sim. Não era a parte técnica do quantas séries, isso não. De carga, essas coisas, né? Isso ele realmente deixava de lado nesse primeiro momento para usar uma outra teoria também comprovada cientificamente de que você precisa estar num local e num ambiente em que você se sinta bem para poder voltar. Tá? Então, só essa ressalva. É mais ou menos essa abordagem que você usa com sua população, Ivan? Porque assim, eu acredito que a prática de exercício em idoso tende a ser, pelo menos a minha visão, a impressão que eu tenho, tende a ser mais desafiadora do que no adulto jovem, porque você lida com outras limitações além dessas limitações, vamos dizer psicológicas, por exemplo, né? É um combo completo. Eu não sei se é mais desafiador, mas geralmente é um combo completo. O idoso, quando ele chega debilitado, com provavelmente alguma doença crônica já instalada, com diagnóstico, na maioria das vezes, de algum declínio cognitivo que a gente ainda não sabe ao certo, mas a gente sabe menos massa muscular que tem ali, e principalmente um declínio de massa magra e de força. Então, assim, é um combo completo. E a gente tem que tentar atingir todas essas pontas de uma de cada vez. Como é que é o seu ponto de partida nessa população? Avaliação. A gente precisa avaliar. Precisa entender que ponto esse idoso está e até onde a gente pode ir com ele nas primeiras sessões. E como é que é essa sua rotina de avaliação? Como é que você faz? Então, eu marco uma entrevista, né? Mais uma conversa primeiro com esse... Ele faz uma consulta de fato. É diferente a abordagem dele. É mais ou menos isso. Eu vou até a residência, os meus atendimentos geralmente eles são domiciliares, mas... Isso é uma coisa essencial para o idoso, para boa parte da população idosa, né? Mas também atendo num espaço, na GS, no estúdio, mas geralmente eu vou até a casa deles e investigo o ambiente que ele vive, porque isso tudo influencia, sim, principalmente no bem-estar do idoso. Então eu vou entrar e eu vou encontrar com ele 2 ou 3 vezes por semana. Ele precisa primeiro gostar de mim. Sem dúvida. Né? Porque senão, se eu chegar metendo o pé na porta, ele vai dizer: quem é você, meu filho, para mandar eu fazer as coisas? É bem assim mesmo. E eles falam. Então eu marco essa entrevista, eu converso com algum familiar sempre presente junto com ele, e nesse primeiro momento eu já vou saber até onde não faço avaliações clínicas específicas, eu não faço os testes físicos nesse primeiro encontro. Primeiro eu converso para saber o que acontece na vida dele. E no segundo momento, assim, a gente iniciando os treinos, eu começo a fazer. E aí tem alguns testes que são... Dr. Juliana, inclusive, faz alguns deles. Né? O teste de sentar e levantar é primordial, porque ali a gente vai analisar força, potência e principalmente o quanto de aptidão física ele vai ter. É um marcador importante. O teste de caminhar, de equilíbrio dinâmico, pressão manual e o teste de flexibilidade, de alcançar. São os 4 principais. Sim. E na conversa a gente vai... E nisso aí você calibra o que você vai prescrever para ele. São os principais. E na conversa a gente vai analisando a capacidade cognitiva desse idoso. Perfeito. Se ele está bem ou se ele precisa de algum ajuste ali. E até para indicar para algum geriatra ou para algum neurologista. É porque o público dele não é um público idoso, ponto. Porque a gente imagina o idoso ok que está treinando, certo?
o público dele normalmente é um idoso com Alzheimer, um idoso que tem alguma limitação muito importante ou está em alguma reabilitação. É mais desafiador ainda. É muito mais. Inclusive no estúdio, ele tem um estúdio. E ele tem pacientes com obesidade, enfim. Então, assim, o combo que ele trabalha, ele está sempre trabalhando com hipertenso, com diabético, com obeso, com idoso, entendeu? Problema neurológico. O estúdio é um espaço que não é voltado apenas para a população idosa. Sim. Lá a gente atende o que Rafael atende, a gente atende todo mundo. Então, obeso. Mas a cultura do estúdio, ela faz com que as pessoas que procuram o local sejam pessoas que têm uma mentalidade que não seja minimamente estética. Sim. Então lá a gente tem pessoas que até querem um processo de emagrecimento, até querem um processo Mas de a funcionalidade é o mais importante. Exatamente, É o mas que funcional. não é o principal intuito. Bacana. Muito bom. E nesse contexto de avaliação do idoso, o que é que você enxerga como sendo o que é mais desafiador nesse primeiro momento? Como é que é quebrar essa barreira? Porque muitos deles eu entendo que eles vêm de uma realidade de que eles nunca tiveram uma rotina de prática de exercício, né? Quando você estava falando sobre isso, você citou situações e eu queria acrescentar. É uma situação cultural. Sim. É cultural. A gente precisa mudar a cultura de que idoso viveu demais e agora precisa ficar em casa deitado. Exatamente. Né? Acredito eu que essa nossa geração agora, ela já vem com uma mentalidade um pouco diferente. Mas ainda não é o suficiente. Né? Por exemplo, hoje você sabe que os seus pais, seus avós, eles precisam de exercício físico. Sim. Sei lá, 20, 30 anos atrás, a gente essa não sabia realidade disso. era diferente. E a literatura traz com muita robustez situações que provam, olha só, se você ficar em casa não vai dar muito certo, cara. Precisa se movimentar. E não é se movimentar como a gente achava também anteriormente, que só a caminhada, só a hidroginástica faria o efeito positivo necessário para essa população. Hoje a gente sabe que eles precisam de um salão de musculação, eles precisam de carga, eles precisam fazer força para ter saúde. Acho que esse é o maior achado. E aí, já pegando o gancho para isso, você falou, qual é a primeira estratégia que você usa? Nesse combo completo, a gente precisa ter prioridades. E aí, a minha prioridade vai ser sempre melhorar a capacidade de força. Sempre. Porque depois que eu melhorar a capacidade de força, eu consigo fazer as outras coisas com uma facilidade maior. Se eu tenho um idoso muito debilitado, que ele não consegue levantar a cadeira, ou que ele vai andar e vai cair, todas as outras situações vão ficar comprometidas. Verdade. Eu vou voltar um pouquinho para o assunto que você estava falando, porque você foi falando e foi me remetendo um pouco à história da minha vida, assim. Uma nerd gordinha que não tinha esse hábito, que inclusive pediu, pelo amor de Deus, para os pais, pelo amor de Deus, eu quero sair da educação física do colégio, porque realmente eu era que estava 10 nas matérias, mas não queria fazer educação física, porque, enfim, era um combo de coisas que eu não gostava, da situação que não ficava confortável. E aí cresci, estudei e vi que o exercício físico é remédio, né? Não tem jeito. Lembra que eu encontrei uma vez você na academia e falei, não tem comprimido não, pelo amor de Deus. E nessa de você entender que você tem que fazer, você tem que ser o exemplo, que eu falei de vocês, assim, me salta aos olhos porque vocês são o exemplo. Então, se eu vou orientar, não sou uma grande atleta, mas eu tenho que dar o exemplo de alguma forma, assim. E eu já falei aqui uma vez, num podcast anterior com o André, que como o ambiente da academia é desagradável para mim até hoje. Olha que eu vou tentando juntar alguns recursos para me ajudar. Então, por exemplo, eu não treino sem personal. E o personal normalmente é um amigo, que aí já é uma coisa que me deixa mais confortável. Mas é muito interessante você perceber este público que se incomoda, porque é um público que não vai conseguir ficar constante, que é uma coisa que você prega todo santo dia, né? Então, é isso que eu percebi, tipo, porque às vezes o público já não gosta daquele ambiente. Eu já tive aluno, inclusive, eu atendi, que tinha vergonha de fazer agachamento na frente do pessoal. A gente tinha que ir lá para o final da academia, eu ia com ela, não gostava de fazer bicicleta, eu ia para uma bicicleta mais escondida, ficava conversando, enfim. Então isso é absolutamente normal. E o ponto negativo foi, como eu falei, infelizmente, não são todos os profissionais da área que enxergam o exercício dessa forma. E alguns profissionais acabam expulsando
esse público da academia, né? Então, porque é muito fácil você dar uma aula de personal, um treino punk para quem gosta, né? Mas eu acho que o desafio mesmo da gente é trazer para cá quem não gosta. É justo. Entendeu? Então, a gente vê as academias hoje em dia bombando, né? Mas tem muita gente que não faz. Isso é Tem um muita paradigma, gente assim, que não isso é um faz. paradigma importante. Por quê? Sempre foi assim. Quem está na academia, se Acha que você todo mundo olhar, tá. acha que todo mundo tá ali. E quem tá, o estereótipo de quem está na academia, se você olhar, essa pessoa não precisava estar aqui, né? Todos nós precisamos, mas ela não deve ter alguma doença crônica para tratar, ela não deve ter alguma limitação física. Sim. Quem tem, de fato, alguma necessidade de estar lá, ainda não está. E esse é o nosso grande desafio, é tirar a pessoa do sofá, fazer a pessoa se movimentar, seja onde for. Até o próprio o corpo das pessoas, isso afasta quem não tá, né? Porque acaba que vira meio que uma comunidade ali, que você tem que pertencer, para você estar ali, você tem que ter o corpo... Esse é o problema. O corpo que era o corpo da praia virou o corpo da academia. É aquela Então questão tem- da sensação de pertencimento, né? Isso, então tem gente que não tem vergonha de Isso. estar ali. Não se pertence ao ambiente. Tem gente que Se chegou sente ali pertencente. agora e está fazendo um agachamento, por exemplo, só com o peso do corpo. Tem uma pessoa do lado que está fazendo agachamento com 30 quilos. Aí eu não faço isso, estou com vergonha. Então, tudo isso tem que ser trabalhado ali. Aí é onde entra o estudo que ele tem, que ele falou, que a comunidade de lá vai ser diferente. O propósito de lá é diferente. Então, se torna um ambiente mais acolhedor, né? Eu sempre dou um exemplo assim. Minha mãe não iria para uma academia que o foco, vamos dizer assim... Você pode falar Não que nome, tenha não tem uma problema. academia... Não que seja que tem academia específica para aquilo, Sim. né? Mas como eu falei, tem as comunidades. Ela não se sentiria bem lá, ela não iria, com certeza. Né? Ela se sentiria muito melhor. Inclusive, a mãe dele treina num estúdio um que é de colega um da amigo gente, nosso. isso. Somos um trio de amigos há muito tempo. Breno, Luiz, tem um estúdio também, chama Estúdio de Saúde. E a mãe dele treina lá. Treinaria lá no GS? Treinaria, certeza. se fosse mais próximo. Uhum. Então, por comodidade, treina Eu lá. vou começar a perguntar besteira. O personal tem preguiça também de treinar? Muito, Todos os dias. muita. E faz como, meu Deus? Vai, Vai com preguiça. Só vai também, que Só nem eu. vai. Você é igual a mim, então. porque sabe. É igual, porém diferente, né? É o remédio, né? É, Ele é igual, só que ele sabe agachar, não sei, entendeu? Aí por mim é um pouquinho mais difícil. mas Não, a gente vai, brinca tem que é o preguiça. seguinte, a gente também tem preguiça, a gente também tem vontade de ficar dormindo, mas por sabermos o quão é importante, vamos. E segundo, somos o exemplo para quem pelo menos está minimamente nos enxergando ali. Então, os nossos Foi para alunos, isso que eu chamei vocês aqui. os olha. nossos alunos precisam nos enxergar como pessoas Sim. que são normais, que saem, que têm preguiça, mas que mesmo com isso nós estamos ali fazendo o que precisa ser feito. Não dá para eu cobrar de alguém se eu não fizer. Isso é Vocês têm alguma história muito marcante na vida de vocês, assim, tipo, ou um aluno que teve alguma história de superação muito grande, desde alguma limitação física que ele superou, ou algum emagrecimento Eu tenho. pronunciado? Conte aí, conte aí. A gente tava eu ia falar, mas como você já falou, a gente tava na pós, era um intervalo, ou tinha acabado a pós, e a gente tava conversando lá, né? Aí chegou um colega da gente e ele contou a história de um aluno dele, já idoso, que chegou muito feliz falando pra ele que depois de muito tempo ele conseguiu ir pro banheiro sozinho. Então aquilo pra mim me marcou, eu tô arrepiado, porque é algo que eu não quero pra mim. Então eu batalho todos os dias, tô com preguiça, eu vou, porque eu não quero chegar nesse ponto. Eu quero conseguir fazer, ser independente assim fisicamente, né? Sustentar minha funcionalidade até o final até onde eu puder, né? Eu já vi casos de avós, de pessoas próximas que não tem força para sair daqui para ali, precisa de alguém para trocar roupa. Ganhei uma pra vez a gente tudo. perguntou Então, aqui qual era o maior medo da pessoa. Lembra que eu respondi? Ficar acamada. Pronto. Meu Deus do céu, meu maior medo é ficar acamada. Isso. É uma coisa que eu também tenho muito medo, é perder meus movimentos.
Quando a gente trabalha com pessoas idosas, eles são muito sensíveis. Então, eu vou ficar aqui o dia todo contando situações assim, né? Mas desde... Assim, eu acho que... Eu costumo dizer, cada passo que um aluno meu dá, passo mesmo, um passo físico, levantar a perna, ter uma fase aérea e botar a perna na frente da outra. Cada passo que ele dá é uma conquista nossa, que precisa ser comemorada. E eu lido com pessoas que não conseguem se levantar de fato, que não conseguem se vestir, que não conseguem comer, alguém precisa dar comida para ela. Então, o fato de você olhar para o rosto de um idoso e ele dizer, Ivan, hoje eu consegui abrir a garrafa de café e colocar o meu café. Entendeu? Isso são coisas pequenas conquistas, né? Para nós que conseguimos fazer. Sim. Mas para um idoso que passou anos pedindo, e para eles é difícil pedir. Imagine você hoje, Sim. Ou Giovana, que consegue fazer tudo, de uma hora para outra, não é de uma hora para outra, mas com o avançar ao longo do você tempo, vai né? perdendo essa autonomia, né, de fazer as coisas. Mentalmente é muito difícil aceitar isso, né? Eu pegava essa caneca, como é que eu não consigo pegar agora? O que está acontecendo que eu não consigo pegar mais? Então é um desafio sempre. Eu acredito que, como eu disse, cada passo, cada levantar, cada colherada é uma conquista que a gente precisa comemorar juntos. E eu digo a eles, comemore, fale com seus familiares, mostre o que você está fazendo, sabe? Porque a família precisa estar envolvida nesse processo também. Pegando esse gancho no que Gil falou, antes de você continuar a sua pergunta, sobre pacientes marcantes, teve algum paciente seu que foi marcante para você no sentido de você perceber em relação, depois que começou as atividades com você, de você ter percebido uma melhora cognitiva dessa pessoa? Sim. Tipo assim, a pessoa começou a ter Ele mostra isso no melhora Instagram dele. de memória ou de contato com os familiares, de socialização. O treino dele é muito diferente, ele mostra no Instagram. Legal. É muito Quer bacana. dizer, a sessão com idosos, ela precisa atender tanto a capacidade motora quanto a capacidade cognitiva. Então, na mesma sessão, e isso é ciência de novo. Os estudos mostram que se na mesma sessão a gente tiver um estímulo motor e um estímulo cognitivo, se eles forem ligados, Sim, não foram separados, interrelacionados. a Né? gente chama de dupla tarefa. Sim. Quando a gente tem uma dupla tarefa, na mesma sessão, as respostas são mais visíveis e em menor tempo. Eu comento assim logo na hora. Eu não conseguia fazer isso. Negócio de ficar contando e dando passo, mas não sei nem contar sozinho, vai dando passo. Então são desafios tanto para que ele consiga se locomover melhor, quanto entender o que ele está fazendo. Perfeito. Mas tem sim, tanto em relação a pessoas com diagnóstico já, tá? Ou sem diagnóstico. Pessoas que não, principalmente com depressão, que não conseguiam sair de casa. Hoje, nesse horário agora, eu estaria atendendo essa aluna. Chama Dona Girlene. E ela mora ali perto do Memorial. É um atendimento domiciliar. E ela não, quando eu cheguei, ela não saiu de casa. Inclusive, ela é mãe da filha da amiga de Amanda. Sim. Ela não saiu de casa. E quando eu cheguei, ela tinha muita dor no joelho, muita dor no ombro, mas eles talvez não soubessem que, além dessas dores que a gente ia resolver, ela ia... Pois ainda tem essa limitação da dor crônica do idoso, né? A gente muito inclusive, desafiador. no podcast anterior, estava falando sobre dor crônica, né? É. Engraçado. Vocês têm alguma frustração, algo que seja recorrente ou pontual, assim, com relação ou a resultado de aluno, ou com relação a convívio com aluno, algum aluno muito difícil, assim? E esse aluno muito difícil, vocês mandam embora, vocês investem Vocês se até demitem, o cara desistir. entendeu? Essa pergunta é tipo assim, eu me demito daqui agora. Você chega e diz assim, bicho, Ou não você dá. não tem jeito não. Eu vou Ou cair você só fora. vai chegar em casa e falar que ele se demita, que ele vai embora, já que teve. ele me odeia mais. Ou você bota dificuldade, né? Você bota dificuldade, às vezes, algumas dificuldades para o cara desistir. Não, É igual Estilo relacionamento. troca- estilo- Homem estilo não troca- termina relacionamento. estilo Homem troca faz de o outro elite. terminar, né? Tem isso também. Como eu falei no início, então, no início da carreira, a gente é muito... Sem nomes, é por muito teórico, né? Assim, Sim. então a gente não tem essa educação de como lidar com as pessoas, de relacionamentos. Então a gente vem muito... Soft É skills, o né? artigo É. e quer botar em prática, né? E tem a maturidade também que a gente ganha justamente. com o tempo, né? Então, sempre tentava isso, o início, né? Você tá iniciando na carreira, então, e não dava certo. Eu, caramba, ficava... Não, esse cara só pode estar de brincadeira. Não acredito que ele não... Enfim, né? Aí, com o passar do tempo, você vai mudando, você vai
vai ganhando mais maturidade, vai aprendendo outras coisas, questão de relacionamento. E eu aprendi que, tipo, não, eu vou seguindo aqui. Eu vou cobrar mais um pouco, quero pegar mais pesado, porque eu sei que é importante, eu sei que ele pode, eu sei que é interessante para ele, mas ele não faz. Ele não quer fazer. Então, na minha cabeça, é melhor que eu faça algo menos efetivo, mas que ele permaneça fazendo. Que você consiga ser constante. Isso, do que ele parar de fazer. Mas você fica frustrado. Fico, porque Você sabia do potencial ali. porque sabe que ele pode fazer mais, que ele precisa fazer mais ali, mas ele não quer fazer. Entendi. Mas você não se demite, não, tá tudo certo. Não, Tá. vou. Respira fundo Não, e vai-se embora. Talvez não seja o momento de falar as verdades. É assim, ó. O melhor treino é aquele que você consegue fazer. Se tiver no papel e você não conseguir desempenhar aquela tarefa, esqueça. Sim. Não, o treino não é bom. Então, acho que é isso que ele está falando. Às vezes ele sabe que o aluno consegue ir mais, mas o aluno não vai. E aí, você vai ficar batendo em frente ao ponto do aluno dizer, cara, não dá certo para mim. Aí você vai deixar uma pessoa que estaria em movimento, você afastou ela, Sim. como ele estava falando, às vezes isso acontece, afasta a pessoa do treino por você querer, a todo modo, empurrar a goela abaixo uma sessão de treino que você sabe que é boa, mas que talvez ali não vai caber, né? Então, eu acho que o mais importante é ter o tato de saber quem é o aluno que você vai cobrar como se fosse um atleta e quem é o aluno que você vai cobrar como uma pessoa que só quer se movimentar para não precisar de alguém para amarrar o tênis, entendeu? Perfeito. Acho que o timing é esse, o feeling é esse. Pronto, várias vezes eu coloco a roupa, que pra mim, eu considero que é o mais difícil, é você colocar a roupa e ir pra academia. Chegou lá, Não, querido, a roupa eu passo o dia inteiro com ela, não tem isso não. Aí É depois roupa da minha coloca a casa, é roupa do roupa, supermercado. Coloca a roupa e chega na coloca e academia. vai. Chegando lá, Chega eu resolvo. Chegando lá, eu resolvo. Não, hoje o treino tava programado pra gente correr. Bora caminhar. Não, é pra fazer 3 séries, vamos fazer uma. Era pra fazer esse, não, vamos fazer esse. Ninguém se arrepende de ter ido. É verdade. Ninguém se arrepende de ter ido. Isso é um fato. Sobre isso, sobre programar a sessão e não conseguir aplicar, com idosos, isso acontece quase que diariamente. Eu acredito. Porque, como eu disse do combo completo, e quando a gente tem um declínio cognitivo ou uma depressão já diagnosticada, tem dia que a gente chega que ele tá apático, que ele não dormiu direito, e isso vai influenciar no rendimento dele. E é perceptível, na hora. Por mais que ele não fale, a gente sabe que ele não tá bem. E aí não adianta eu colocar a sessão que eu tinha programado. Às vezes era uma evolução no treino e eu preciso dar um passo atrás para que ele se sinta, poxa, eu não estava muito bem, mas eu consegui fazer. Ele não sabe o que estava programado. Sim. Entendeu? Para ele, a sessão tá feita. Ponto. Na próxima sessão... E você, assim, demonstrar que você não está, vamos dizer assim, frustrado, que você não, na verdade, não deve ficar, genuinamente não deve ficar, é muito importante para ele manter essa motivação. Muito, né? muito. O que ele recebe de expressão facial, isso é treinamento mesmo. Perfeito. O que ele recebe de expressão facial com a situação que ele me apresenta no dia vai impactar diretamente na sessão. Se eu fizer assim, desaprovar, já era. Ele vai fechar a cara, é capaz de dizer, ó, não vou fazer. E já teve situações de Se eu fosse, ele falava, me trate direito. É isso aí. Ao contrário, também já teve situações de eu me emocionar com o que aconteceu, que não estava planejado para essa sessão aquilo, e o idoso respondeu bem demais, e eu pedi licença para ir ao banheiro, porque eu não queria que ele me visse emocionado. Juro, de novo, juro. Isso já aconteceu algumas vezes. Legal. Bom, começar com as minhas besteiras, né? Porque eu adoro minhas besteiras, ótimo. Dicas pessoais. Ritual para treinar, tem algum assim? Tipo, é café, é pré-treino, é uma playlist, é alguma coisa? Ou vai no cru mesmo, tem que ir, vou? Como é que você Só a faz? garrafinha. E o sonho? A E o sonho? Não, hoje, pra mim, é como escovar os dentes. Eu vou e pronto. Você usa um fonezinho. Vou e pronto. Tipo assim, pra mim eu sou A obrigado. musiquinha é pra isolar do mundo, assim, tipo, por favor, mortais, não falem comigo.
Não, também não é assim, não. Não. Eu sou simpático. Nem sempre. Reza a lenda que comigo você é, mas com a população normal, Mas- talvez não. Se for ele que passa pra você, Não, assim, Mas- eu não tenho um ritual, não. O meu ritual é... Você Quando eu escuta tenho- forró, você já botou nas suas Eu redes escuto sociais. tudo. Minha playlist tem de Valdir Soriano até Bacana. Zeca Pagodinho. Tem tudo na minha playlist. E meu ritual é, no máximo, tomar um café. É o que eu alguma faço também de coisa manhã assim, cedo. Eu tomo um café, mas a música pra mim é importante. Eu condiciono meu treino na música. Eu triste, eu quero comer, Tá ver ligado. filme e tudo mais. Família. Eu triste, quero comer, ver filme, essas coisas, né? Vocês tristes, vocês querem treinar? Tipo Não. assim, tô triste, tô chateado, vou treinar. Não, você corre. Se você é mentiroso, que você é chateado, você vai correr. Corrida eu faço. A corrida eu faço. Não, eu tava falando da musculação, enfim. Mas a corrida, assim, quando eu tô meio estressado, eu vou correr. Hoje o futebol é um Querendo escape mentir também. aqui, ó. Hoje o futebol é um escape também, virou um escape. É uma modalidade que eu sempre quis fazer, nunca fui muito bom, ainda não sou, mas um dia eu vou ser. E você? Só tem o que Tá, constância, tá né? triste, vou pro beach tênis. Tô triste, vou pro tênis, ou não? Funciona bem pra vocês. Aí sai mais estressado ainda, Gente. porque... Entendeu? Você não fale nada não, porque, olha, eu já avisei pra ele, vocês vão ter que fazer uma partida de novo, porque agora é justo que vocês joguem de novo. Eu vou perder. Só que eu vou ter um problema, porque eu vou torcer pra você, mas eu vou ficar feliz quando ele ganhar, Mas entendeu? eu vou perder agora. Tá tudo bem, eu já sei. porque quando eu nunca tinha pego uma raquete de tênis, Ele quis Isso. Eu quase perdi. apostou um almoço no Ele sábado. não me pagou ainda. Você não pagou ainda? Não. Então vamos fazer o seguinte, agora se der empate, Porque se é você muito ganhar... fácil. Aí eu falei pra ele, então Não, vamos jogar mas presta um atenção. X1 de beach tênis. Ele não foi. Não, então vamos fazer o seguinte, agora que você tá melhor no tênis, vocês vão jogar tênis de novo. Agora, se ele ganhar, você vai Foi ter que fechou, ainda pagar. dou 2 games pra ele. Que isso? Caraca! Que isso? Caraca, só faltou falar que eu vou ser convidado pro seu almoço. Pronto, vai, tá lá. Celular. Quem vai pagar só eu? Você volte, vai não. Não, pô, não faz isso. Tá bom, velho. Eu lembrei agora esse episódio que você teve. Você tá triste e você treina. Eu lembro de um episódio uma vez. Isso já deve ter quase 10 anos já. Quando eu fazia atendimento de urgência, fazia sobreaviso, aí eu operei uma paciente e, assim, fiz a cirurgia e no outro dia a paciente teve uma complicação grave. Aí eu me estressei. Digo, rapaz, como é que pode? Eu fiz tudo certo André é naquela... mais estressado e ansioso, certo? Só Já pra você entender. fui. Hoje eu sou bem menos mesmo do que era antes. Mas é só a maturidade que faz a gente ficar Nós menos fizemos ansioso residência de mesmo. cirurgia geral juntos, então a gente já se conhece, a gente já tem uma Há muito bagagemzinha, um bom tempo. Aí nesse dia, assim, no auge do estresse, eu parei assim, digo, rapaz, vou treinar. Aí pronto, paguei tudo, fui. Aí quando voltei, já tava Mais calmo. bem mais sereno. Aí, inclusive, isso afetou até a capacidade de tomar decisão nesse dia. Como é que ia ser a abordagem, o que é que eu ia fazer, quem é que eu ia chamar. Mas, André, você entende por que isso aconteceu? Você disse fisiologicamente? É. Não, Não entende. Não. Tá. Tenho como lhe responder. Se a gente for falar sobre os benefícios de liberação hormonal mesmo com exercício físico, eles vão diretamente ligados a isso. Então você estava num nível de estresse muito alto, seu nível de Exato. cortisol estava muito alto, e você foi liberar suas endorfinas, sua serotonina. Então você se sentiu mais sereno para a tomada de decisão Isso, que você foi precisava. foi mais fácil. Isso é agudo, tá? É agudo. O efeito do treino em relação a isso é agudo. Então, por isso, quando a gente tá aquela sensação de bem-estar pós-exercício, é simplesmente liberação hormonal e modulação do exercício físico em relação a isso. Por isso que a gente fala, tá estressado? Vai pescar não. Vai treinar. Outra pergunta. Vocês provocam dor nos outros, mas vocês são atletas, então não é possível que não tenha um dia que vocês fiquem assim, tô todo moído, Com certeza, tô todo sim. dolorido. E aí, treina com dor, não faz nada com dor? Como é que a gente lida com a dor? Isso aí Com é certeza, dica, é a dica porque- de milhões para os É mortais, porque entendeu? antes de ser atleta e profissional, nós somos seres humanos igual aos outros. Então a gente tem as mesmas respostas do exercício como qualquer outra pessoa. Sente dor, às vezes troca o treino, troca o estímulo, descansa, faz uma atividade de intensidade menor. Então a gente vai modulando o treino como a gente faz com os alunos. Tipo, né, vai chegar o aluno, tá todo quebrado e a gente vai piorar a situação Você dele. quebrado, você treina
treino se eu tô queimado de outro perna, grupo eu muscular. treino superior. Entendi. Se eu tô quebrado superior, eu treino inferior. Entendi. E você? Depende da dor. Tem dia que eu tô ruim, generalizado. E eu paro, faço nada. Quase 40. Não aguenta mais. Ele acha que é um menino. Nada, entendeu? Ele tem certeza. Ele quer É jogar o super-homem. 6 horas de futebol. Não aguenta. Aí tem hora que não dá. Mas depende da dor. O nosso limiar de dor acaba sendo maior, certo? Do que provavelmente dos nossos alunos. Pela vivência esportiva que nós temos. E a gente precisa entender que dor é essa do nosso aluno. Tá? Tem uma escala de dor. A gente aplica essa escala de dor. Às vezes ele mente, às vezes não. Geralmente ele mente. Né? Mas a gente vai dosando o treino. Comigo, geralmente eu treino. Mas se essa dor for muito intensa e generalizada, o corpo tá pedindo para descansar, eu boto a perna para cima. Até porque tem situações que a gente vai fazer um treino novo, vai aplicar uma intensidade maior, a gente até... pode ser que amanhã você fique... A gente avisa antes mesmo. Pode ser que amanhã você fique dolorida. Amanhã, depois, aí a gente dá uma diminuída no treino, faz uma caminhada, enfim, vai adaptando. Bom, por falar em mentira, vamos jogar uma bem real. Vocês comem besteira, bebem, fumam? Como é que é o exemplo com relação às outras Como coisas? besteira, bebo e não fumo. Somos dois. Qual a frequência com que vocês ingerem bebida alcoólica? Assim, que vocês bebem Final de Só semana, todo final de semana? Eu já fui mais. Hoje nem todo final de semana. Por exemplo, feriado agora, né? Teve feriadão. Eu saí, fui para o aniversário, bebi muito pouco. Sim. Então, já foi mais. Já foi bem mais. Ele não podia nem mentir. Podia jogar na cara. Não, Vocês mas já foi percebem, mais. vocês percebem, para vocês que são atletas realmente, já foram profissionais, né? O consumo de álcool, por menor que seja, ele traz um impacto muito significativo no exercício no dia seguinte. Sim. Muito. Em relação, de forma aguda, no dia seguinte mesmo, ou até alguns dias depois, tá? Desidratação, né? Você se sente mais fadigado. é mais letárgico, né? Sua reação fica mais lenta. Muda. Quem falar que não, eu bebo e jogo a mesma coisa, é mentira. Eu bebo e jogo melhor no outro dia, é mentira. Você fica realmente, sua capacidade fica comprometida. Eu noto no sono, né? Eu não bebo, não fumo, né? Eu sou só fã do Péssimo. açúcar. Mas o sono pra mim é péssimo. Eu, assim, em relação a isso, eu tenho um ponto a levantar em relação ao cigarro, né? Ao fumar. A gente precisa, o quanto antes, alertar muito sobre isso, né? O Giovana fala sobre isso direto. O quanto é danoso o hábito de fumar, seja eletrônico ou não. Eu acho que é Não- o pior. não Eu só acho, pra que atividade física, eu acho que né? dos hábitos é o pior. E É eu o pior falo- disparado. Eu também. E assim, Eu acho que o problema hoje é normalizar, assim, tipo... Não, mas é só o eletrônico. isso. Sabe assim? Mas é só... Não é só. Lá na frente a gente vai sentir a repercussão disso. Daqui a alguns anos a gente vai ter ciência sobre isso, talvez mude um pouquinho. Mas... Eu anotei aqui um negócio, que eu tô seguindo aqui minha sequência listinha. da fofoca. Eu botei aqui que a gente acabou que não falou exatamente sobre isso. Aluno chato, vocês mandam embora? Ou não? Não acontece assim, tipo, o cara não tá dando, ou você faz a vida dele um inferno pra ele te mandar embora. Isso aconteceu no estúdio. Com comigo não. alunos meus particulares não, de personal ainda não. Uhum. Espero que não aconteça. Porque a gente. Mas trato... você mandou o aluno embora ou ele foi embora? Então, eu quase mandei embora, mas aconteceu. Uma aluna que ela gerava muitos problemas no estúdio, inclusive eu conversei com os meninos sobre isso. Eu acho que você me debate contou essa muito. história também. Ela tinha muitos problemas no estúdio e ela estava interferindo na relação dos outros alunos. E quando isso começou a acontecer, eu tive que intervir. E ela sentou para conversar comigo num dia aleatório, que ela foi, não era horário dela, ela foi para lá. Porque assim, só para contextualizar, o estúdio ele tem horários marcados, Sim. pré-definidos. E ela queria porque queria ir sempre em outros horários. E isso atrapalhava a dinâmica do espaço. E aí eu fui conversar com ela algumas vezes. Numa das vezes ela chutou o balde. Mas chutou muito o balde. Muito. Ela sentou e ela ficou 1 hora conversando, falando tudo que ela queria falar. E no final eu perguntei, mas você está insatisfeita? E ela falou, você está me mandando embora?
Falei, não tô lhe mandando embora. Tô perguntando o que é mais que você tá insatisfeita pra eu poder lhe ajudar. Pra gente poder tentar melhorar. Enfim, 2 dias depois ela mandou uma mensagem no grupo dizendo que não ia mais, que tava saindo. Eu só dei um ok, agradeci por ela estar lá, pela confiança desse tempo todo. E ela foi e a paz voltou a reinar no estúdio, graças a Deus. E você? Não. Nunca teve aluno chato? Não. Vai... Aluno chato, né? Tem alguns alunos que acham que eles mandam, né? Eu já Assim, percebi que o principal problema de atrito de... Que eles mandam no próprio treino, que você diz? Não. No quê? No profissional, nas regras ali. Gi, sabe o que eu acho sabe o que eu percebo, pelo que eu já conversei com o pessoal que trabalha com atividade física, é que você tem muitas vezes uma desproporção de expectativa em relação ao que a pessoa está fazendo. É como o Rafael colocou, às vezes o cara, ele prescreve para o cara, sei lá, 4 séries, vamos supor, para um cara que está mais avançado, uma pessoa que está mais avançada. Aí a pessoa vai e reclama sempre do treino, aí diz, não vou fazer 4, vou fazer 2. Aí quando vai lá daqui a, sei lá, 3 meses, ela vai fazer uma avaliação com a nutricionista dela, aí o resultado não apareceu. Aí diz, poxa, meu treino tá horrível. Rafael, o que tá acontecendo? Diz, meu amigo, você não treina. Você não treina como eu oriento, então como é que você quer ter resultado? É o que eu falo para meus pacientes, pegando o gancho aí no que você trabalha. Tem paciente meu que chega para mim com a justificativa, né? No pós-operatório, eu libero o cara para treinar a partir do 30º dia. Digo, 30 dias, sem intercorrência, começar a treinar. Trabalhar para ganhar massa muscular. Porque nesses próximos 6 meses que você tem pela frente, que é o pico de perda de peso que você vai ter, pode ter certeza, tem uma chance muito grande de você ter perda de massa magra. E você vai ter que tentar preservar isso de 2 formas. Com a alimentação adequada, ingerindo proteína bem, vitaminas, minerais, suplementando e treinando. Treinando para ganhar massa muscular. Aí, às vezes, eu já falei isso várias vezes aqui, e vou falar de novo. Aí o paciente chega depois lá, com 3 meses de pós-operatório. Eu digo, poxa, massa, perda de peso boa, perdeu, sei lá, 25 quilos em 3 meses. Aí vem um balde de água fria, entre aspas, né? Você chega pro cara e diz assim, aí, como é que tá treinando bem? Perdeu esse peso bacana. Como é que tá o treinar? Não consigo treinar. Aí não consegue por quê? Aí dá justificativas, né? Eu não digo, desculpa não. Justificativa. Aí eu digo, entenda a sua justificativa, mas entenda o seguinte, que é o que eu acho que o cara tem que falar. Se você fez a cirurgia e não treina, você vai ter um resultado de quem não treina. Mesma coisa. Se eu prescrevo um treino para você, eu, professor de educação física, prescrevo um treino para você e você não segue o treino que eu tô prescrevendo, você não vai ter o resultado daquele treino que eu tô prescrevendo. Então não adianta você chorar. Só que às vezes tem gente que não entende isso. E eu entendo que isso é irritante demais para o cara que se dedica. 2 pontos. E eu digo, é um motivo para demitir. 2 pontos. Primeiro, em relação a isso, quando a gente tava no salão, né, que a gente trabalha no salão, sim, a gente sai da graduação e vai pro salão, a gente se depara muito com isso. É assim, ó, a pessoa chega com a foto, eu quero ficar assim. Bicho, não dá. E a pergunta é direta. A pergunta é direta. Tá disposto a fazer o que essa pessoa faz? Exatamente, Se tiver, filho, vai dar certo. Não importa. Se você tiver disposto a fazer exatamente o que essa pessoa faz, vai dar certo. Se não tiver... Ou às vezes até mais, né? Porque tem a questão também, que eu sempre coloco para meus pacientes, da individualidade, da resposta individual. Meu amigo, se você tiver uma genética de a mocinha, por exemplo, que tem uma tendência de acumular gordura em determinadas regiões que são desagradáveis para ela, meu amigo. Mas, André, deixa eu dizer, quando eu falo tá disposto aqui, assim, hoje a gente tem meio para tudo, cara. Né? Seja ele bom ou ruim, mas vai. Sim. Vai. Sabe? E um outro ponto, puxando o que você falou em relação ao pós-bariátrico, né? Lá no estúdio a gente atende muitos pós-bariátricos. E a quantidade de pessoas que a gente vê com reganho de peso, justamente porque não encaram o exercício como prioridade. Exatamente. No tratamento, no processo de tratamento, exato, é absurdo. Porque se você não tem construção de massa magra, você não vai mudar, exato, a forma que o seu corpo reage ao alimento. Sim. Não é isso? Uma hora vai ganhar. O foco, eu digo para ele sempre. Olha, o nosso foco, depois dos 6 meses, quando você tem sua massa magra preservada, é você tentar buscar formas de aumentar o seu gasto de energia, aumentar o seu metabolismo basal. E quando essa pessoa tem acima de 45 anos, que ela já está no processo de sarcopenia, sim,
é pior ainda. Porque ela vai perder a pouca massa magra que ela tinha, né? Exatamente. Provavelmente ela era uma obesa sarcopênica. Exato. Então ela vai, Massa muscular. ela vai E começar vai a acelerar perder essa perda o depois dos pouco 40. que ela tinha. Aí a osteoporose vai começar a avançar e daqui aí... São vários impactos, então é por isso que eu bato tanto nessa tecla da atividade física. Estou sempre lembrando disso na minha produção de conteúdo, estou sempre procurando estimular isso. Quando os meus pacientes chegam, eu digo, ó, vai lá para academia, se você ficar à vontade para isso, poste o seu treino, me marque, para a gente poder estimular pessoas que estão na mesma situação que você a se engajarem nessa rotina também. Falando em atividade física, a minha próxima etapa é falar das modalidades que vocês praticam, que vocês são poliatletas aí, né? Não fazem uma coisa só. E como é que vocês veem de vantagem para vocês mesmos e como é que vocês conseguem estimular os outros? Eu acredito que vocês estimulem os alunos de vocês a praticar outras modalidades, não necessariamente só fazer musculação. Porque se vocês mesmos fazem musculação, treinam força e treinam outras coisas, acho que vocês passam isso para eles também, né? Então, quais são as modalidades e como é que vocês lidam com elas? Hoje eu faço musculação e treino tênis, né? Mas sábado a gente já vai participar de uma corrida. E perturba os outros. Sábado a gente vai participar de corrida, jogo beach tênis também, jogo futebol. Você, inclusive, faz treinamentos específicos para beach tênis, não é Faço isso? treinamento específico para beach tênis. Ele não vai falar não, mas eu vou dizer, certo? Se tiver um ranking, ele tá entre os 5 melhores do estado no beach tênis. Ele é muito bom nisso, muito bom mesmo. Deve ser, eu nunca joguei, mas assim, pelo que eu vejo, deve ser uma atividade que demanda muito, né? Da questão cardiopulmonar, né? De musculatura. Os 3 dá, né? Não. Ei, Rafael, como é que é a questão dessa preparação para o beach tennis, um treinamento para isso? Porque assim, você tá lá na resistência da areia, você tem que fazer movimentos rápidos, tem que trabalhar o reflexo nisso aí, e a gente sabe das dificuldades que você tem de estar naquele ambiente, né? Na verdade, a gente tenta preparar, porque o esporte ele demanda capacidades físicas, né? Específicas, potência, velocidade, mudança de direção, Sim, pronto. força, né? Resistência. E contra a areia. Então a gente tenta trabalhar isso em cima da modalidade específica. Como eu trabalho com beach tênis, a gente trabalha para o beach tênis, né? Então a gente faz um trabalho voltado para isso, para melhorar essas capacidades, para melhorar o rendimento do atleta na areia. Só que existe um grande problema, porque muitas pessoas, a grande maioria, não se prepara para fazer o esporte. Não só o beach tênis, o tênis, A corrida. o cross, a corrida. Então, por isso que a gente vê um número grande de pessoas lesionadas, mas é porque elas não se preparam para aquilo. E, como tem a questão da competição, elas acabam exagerando, só que o corpo não está preparado para aguentar aquela demanda. Sim. Aí, muitas vezes, acabam abandonando. Eu vou fazer um esporte para me machucar? Exatamente. Mas, se a gente chegar para a pessoa e falar, Ivan, o seu treino está aqui programado para fazer 3 quilômetros. Você vai fazer 5 quilômetros em 3 meses. A pessoa começou agora e quer fazer 5 quilômetros em quanto? Em 1 semana. Entendeu? Isso também é um fator que tira o pessoal dos esportes, que é a questão da lesão. Mas Isso é uma coisa que a gente tem que entender, que essas evoluções são gradativas. São muito, na verdade, eu digo até lentas, né? Isso. Porque assim, você vê para um atleta de alta performance, o que é que ele não faz para poder baixar, sei lá, 1/10 no tempo dele? Né? Mas, por exemplo, uma pessoa como eu que não joga beach tênis, se eu falar pra você assim, cara, queria tentar, você ia falar o quê pra mim? Não vá agora não, faça um treinamento antes ou não? Você fala, vai ver. Aí eu vou montar, por exemplo, vou começar uma turma, ou vou fazer uma aula experimental com as pessoas que não fazem. Então eu sempre pergunto se ela já faz alguma coisa, se ela tá fazendo musculação, se ela faz algum tipo de modalidade, para eu ter noção do perfil dela, e em cima disso eu vou montar a minha aula. Entendeu? Se é uma pessoa totalmente sedentária, uma pessoa obesa, enfim, aí a aula vai ser de uma forma. Mas você incentiva do mesmo jeito. Isso, vamos fazer. Aí eu vou sentindo ela, pergunto como é que ela tá no outro dia, e vou sentindo. Aí eu vou aumentando um pouquinho o nível da aula. Das suas modalidades, então, beach tênis você é top 3. Não, exagero dele. Não, mas eu tô ligada, que é isso mesmo. Eu tô ligada, tá tudo certo. Mas o que você faz? Tênis, Futebol, né? Futebol, corrida
algumas vezes. No final do ano passado eu fiz uma prova de triatlon. Rapaz, eu tô ligada nisso. Você arrasa. Fiz É uma prova pesado. de triatlon. Esse ano eu vou fazer novamente, porque eu tive uma situação lá que eu quase vou embora. Como assim? Conte mais. Quase que eu me afogo, Conte mais sobre isso. mas deu certo, então eu vou. A dificuldade foi a natação. Isso. Eu Você sei, nadar? eu sei nadar. Que foi uma câmera no meio do mar? Não, eu sei nadar, só que É eu difícil. não. É que nadar no mar é diferente. Só que eu não treinei para a prova, né? Como era uma distância muito curta, eu consigo. Só que foi lá no mar de Areia Preta, que é muito perigoso, que inclusive uma semana depois vive morrendo gente lá. Não sabia. Aí tem que dar a volta ali no trapichezinho, que era só fazer isso aqui. Aí eu, A inexperiente... gente corta essa parte pra minha mãe não ver. Pronto. Entendeu? Que eu tenho mania de querer ir nadar no mar. Pronto. Minha irmã fala, mamãe, isso não acontece. Aí não. eu- Tava sem a boia, gente. Só isso. Não, aí pela falta de experiência, eu fui comer corda de quem tava comigo lá. Então vamos logo pra poder Vamos. chegar logo do outro lado. Afinal de contas, tava competindo, né? Só que aí eu fui com a cabeça baixa pra chegar logo do outro lado. Quando eu levantei minha cabeça, meio que era pra fazer isso, eu fui um pouquinho mais pra cá. Aí pronto, e lá tem muita correnteza. Aí me prendeu e eu não tava conseguindo, eu não cheguei a me afogar, engolir água, nada. Mas te prendeu, Amarelo. Aí tinha um colega meu assim no trapiche, aí eu pedi ajuda pra ele. Pronto. Aí eu Então quero você é voltar bom. lá pra fazer Treinar. agora sem... Ah, vamos treinar antes, né? Vou Você treinar pra mesmo fazer sem... treina os outros, você agora... Vai comprar uma boia melhor e agora vai dar certo. Enfim, E foi você, e você? Bom, futebol, agora futevôlei. Já joguei tênis, estou afastado um tempo. A corrida nunca sai, não é a modalidade que eu mais gosto, mas eu faço. E a base, que é a musculação. Acho que A musculação é a base, na É a verdade, base. como E você falou, tudo, né? e tudo. Os meus são E todo- ter o os fortalecimento, esportes né? E de uma vida saudável, vamos dizer assim. É o treinamento de força, né? Continuo? Pode Sigo? continuar. Com relação à parte de envelhecimento, o que, além dos treinos, vocês normalmente fazem? Por exemplo, você disse que acaba comendo besteira, de vez em quando bebe e tudo mais, mas na sua rotina, você é um cara que tem um plano alimentar, é um cara bem focado com relação à saúde, Eu acredito faz assim, exame ou não? eu acredito Seja o assim Deus que quiser. existe um conjunto de hábitos que você tem de pilares, né, que você tem que tentar equilibrar ali para poder você ter uma vida mais saudável futuramente, né, que é nutrição, exercício, sono, gerenciamento do estresse, a questão do tabagismo, do alcoolismo também, né? Então, bebo sim, não fumo e tento ter uma alimentação saudável durante tipo a semana toda. Sono também você é assim, regrado? Esse aqui fica com muita raiva de mim porque bora marcar reunião 10 horas. Não, tem condições Tô de com sono, acompanhar. quero Esse dormir. senhor é aquele senhor que vira a noite, toda noite, e tá tudo aí bem. tipo assim, não tem condições. tipo assim, não gosto de sair. Não tem essa pegada aí. ninguém vai Aí não, mas procuro dormir bem porque assim, Não, eu não gosto de virar à noite. porque como a gente principalmente trabalha muito cedo, então É pra isso mim é fundamental eu estar bem Bem, apresentável para o meu aluno ali de manhã. Obrigada. É o que eu falo, não tem condições Entendeu? de operar Então, às 6 horas da manhã. Se eu trabalho com esse público, eu chego lá, que eu sou a referência, eu sou o... Aí chego lá morrendo de sono, bocejando e não sei o que, então, pra mim vale muito a pena o Vamos sono. ver se vamos ouvir verdade. E você? Verdade, sempre verdade, não. Bom, em relação ao exercício, sim, né? Em relação a gerenciamento de estresse, pouco. O meu sono é bem comprometido, eu durmo pouco, eu durmo bem, mas durmo pouco. Isso é um negócio uma situação que eu tô me policiando já de um tempo pra cá, então tá melhorando, não vai ser de uma hora pra outra, mas já tá bem melhor do que já foi. Em relação à alimentação também, eu não sou de comer besteira durante o dia, mas eu não supro a necessidade. Tá? Pula refeição.
por refeição, principalmente entre as refeições grandes, né? Entre Você é café, como almoço ele que e não jantar. come doce, que não gosta de doce? Não, eu como. Eu já ia perguntar se todo mundo tinha um chip da normalidade. Porque se você não gostar de Não, um doce, não tem... chocolatezinho depois do almoço é Obrigado, você é fundamental. normal, né, querido? Não, tem o doce condições. pra mim nem vai nem vem, cara. Nem vai nem vem. Então, Ai. assim, eu me alimento bem. Eu só não me alimento com a frequência que eu deveria. Que você acha que deveria Mas se isso alimentar. é outro ponto que eu tô começando. Mas isso é atestado por uma avaliação nutricional ou você fez uma avaliação e agora- nutricional? E agora eu tô começando a sentir os efeitos disso. Entendi. Inclusive, essa semana a gente estava conversando sobre, solicitei, pedi para fazer exames, porque já está começando a comprometer situações como o esporte, por exemplo. Uhum. Já estou não estou conseguindo render tanto quanto eu acho Entendi. que poderia. Então, alguma coisa está errada, eu vou lá e resolvo. Mas assim, meus cálculos são o sono, de fato, e A frequência da alimentação. entre as refeições grandes. É isso. Mas são ajustes pontuais. Qual exercício vocês mais odeiam fazer? Tipo assim, aquele eu preciso fazer, ele é importante, eu faço, Não, mas é eu odeio. o- Escolhe um assim, pá! Sala de musculação? Né? Porque tem alguma coisa ali, O meu? tem um rol de tortura ali, que não é Meu possível que o seu rol de tortura... puxada e remada. Não. O meu é o búlgaro e o stiff. Pode crer, viu, bicho? Meu Deus do céu. É, Tá eu maluco. também acho. Eu ia dizer o búlgaro. Tá é maluco. péssimo. Eu gosto de ir na Puxar mole. perna. Eu também gosto, mas é muito pior. Eu lembro até- Acho eu tão lembro- bonito isso, eu gosto. Né? eu lembro- gosto, né? Eu lembro até. Eu gosto de fazer agachamento, gosto de fazer extensora, gosto de fazer flexora. Agora, quando chega no tal do stiff e do búlgaro, stiff. e o búlgaro principalmente. Ah, tem outra coisa que eu tô fazendo, lembrei agora. Outra coisa pro envelhecimento que eu tô fazendo, comecei a fazer pilates. Por quê? Flexibilidade. Porque identifiquei que tem um déficit enorme em relação à flexibilidade. Rapaz, eu também e é tenho. antigo. E aí estava começando a me comprometer. Tá rindo, né? Mas é verdade. É verdade, tô fazendo pilates. Vocês já tiveram alguma lesão? Alguma coisa assim que foi significativamente importante? Eu já. Um dos motivos de eu conhecer o beach tênis foi... Eu tive 2 lesões ligamentar no joelho. Então, eu fiz 2 cirurgias no joelho. Tá na areia, meu filho. E aí, eu perdi a vontade de jogar futebol, né? Aí, eu quis conhecer outra modalidade. Queria fugir das mesmas pessoas. Tava difícil. Não, por isso... Ambiente carregado. Não, eu queria... Não apontando pra ele, porque eu ia falar do futebol. Eu te entendi. Não, eu queria falar do futebol, não era dele, não. É, eu devia sim, cara. Aí Eu acho que era. eu queria fugir daquelas mesmas pessoas ali do futebol e eu fui conhecer o beach tennis, mas foi por causa das minhas 2 cirurgias que eu fiz no joelho. Legal, você fez da dificuldade... Mas aí eu não... Aí, tipo, hoje eu voltei a jogar futebol, mas com menos frequência do que eu jogava antigamente. Mas foi isso. Eu não. Só tive lesão pequena. Fratura. Vive machucado, porém coisa pouca. Fratura, lesão muscular, coisa pouca, que resolve rápido. Graças a Deus, no meu tempo de atleta, eu não tive nenhuma lesão grave assim, ligamentar, não. Porque é puxado pra recuperar. Já tiveram alguma superação assim, tipo, algo do tipo, nunca pensei que eu fosse conseguir fazer isso e consegui? Ou não? Vocês são atletas há Da tanto aula de tempo. ginástica. Shiban. Era excelente professor de Shiban. Poxa, meu sonho era ter uma aula de Dançava Shiban com esse demais. homem. Meu início foi desafiador. Mas cara. isso foi escolha sua ou porque a academia disse, ó, vai lá e faz? Não, isso foi uma estratégia para passar menos tempo na academia e mais tempo na universidade. na Ah, época. entendi. Eu era estagiário. Então tu vai fazer o que ninguém quer fazer, é isso? Não, eu era estagiário e financeiramente da aula de ginástica era mais rentável. Ah, tá certo. Aí eu passava menos tempo na academia e podia passar mais tempo na universidade. Então, era isso, foi uma estratégia. Fui fazer os No cursos pra poder dar desafio, aula. E é ele difícil demais só isso. explicando aqui, ele faz um desafio no estúdio dele. E eu participei do desafio do ano passado. No desafio, rolou uma lenda que ele ia dar uma aula dessa, sabe? Não. Eu tô esperando até Essa agora. fase já passou. Eu vou Não. achar a foto e vou lhe mandar. A Não, eu foto que quero ele tem. aula. Ele prometeu que ia dar uma aula dessa e rolou. Inclusive, No Marcelo dia, nessa e na época. verdade, Eu conheci Marcelo nessa época. Eu não era na mesma academia, mas era nessa época. Eu era estagiário e em outra academia eu dava essas aulas. Era bom, cara. Era legalzinho. Não, mas eu tô esperando a aula, entendeu? Porque não quer repetir. Não, porque era, por exemplo, qual era o maior desafio? Superação. Dar aula de step pra mim era... Eu olhava aquilo e dizia, eu vou cair desse negócio, pô. Mas eu dei aula durante muito tempo e era bom, não era bom?
Era bom. Era Tem bom. tem que tirar o bater palma. Eu era bom nesse negócio de ginástica. Eu parei porque, enfim, era muito desgastante. Eu precisava e eu queria trabalhar com outra coisa. Mas Sim. era bom. Olha, eu preciso dizer que eu cheguei no meu momento mais besterol. Se você tiver alguma coisa importante para perguntar no momento agora, porque depois que eu começar a besteira sequencial, Não eu não mais nada, paro. eu estou... Assim, e pra mim, e o que você fez aqui, é uma evidência clara que você conhece os caras mesmo, viu? Muito. Porque, Não, ele é brotherzaço. porque É É assim, é muita pergunta. foi o que eu expliquei. Como eu conheço É muita muito pergunta. ele, eu acabo conhecendo ele também. Porque ele é apaixonado por ele é apaixonado por ele. Aqui é um relacionamento, entendeu? Aí meio que eu Entendi, acabo porque assim, conhecendo. são várias perguntas, eu acho que a maioria... Mostra pra ele, não. Eu acho que a maioria, Tá você, lendo ali. a maioria você sabe a resposta. Sei. Tem que se mentir. Ele já me olha, você já percebeu que me olha de lado? Se mentir, eu vou dizer, tá mentindo, entendeu? Não vá, fique à vontade. Isso é o Posso seu começar? momento, eu sei que você... Faltou meu cartãozinho do quiz. Ia ser lindo meu cartãozinho do quiz. Ai, meu Deus do céu. É pergunta de resposta rápida, só Certo. besteira, certo? Ó, ele tá tenso. Ele tava tenso comigo. Tá tudo Certo. tranquilo? Não, Tá com raiva de mim já? Não, jamais. Sobrevivemos, né? Tá, tranquilo. Então vamos lá. O primeiro desafio. Eu chamei de desafio de casal. Eles são um casal, entendeu? Fofinhos. Quem é o mais competitivo? Empate. É. É empate? difícil. É, eu achei que você ia falar que era ele, que ele ia falar com você, é gente. Vocês não vão nem. Esse é difícil. É pra vocês brigarem, não é pra vocês concordarem, entendeu? Não, mas esse é difícil mesmo. Então tá bom. Quem inventa mais desculpa quando perde? Ele. É. Inclusive, perdeu e inventou qual foi a desculpa. Ele engoliu e não conseguiu negar. Quando ele perdeu pra mim, qual foi a desculpa? É porque eu não treinava, não sei o quê. Mas pro tênis, ele perdeu tem pra uma mim, justificativa perdeu pra- plausível. Você treinava tênis e Perdeu ele pra não mim treinava na tênis. BB, É uma no desculpa último- plausível. No último campeonato que tivemos na BB de futsal, ele perdeu pra mim. Qual foi a desculpa dele? É porque... É o quê? Você não perdeu pra mim, não? E na quem foi BB? campeão? Quem Não, ganhou a calma, final? outra história. É outra história. Eu nem cheguei na final. Chegou sim. Ah, no futsal é verdade, É. eu perdi na final. Eu ganhei no grupo e perdi na final. Quando eu perdi, eu assumi. Perdi, cara, você foi melhor. O que ele foi fazer? É porque eu tava cansado, meu time não ajudou, não sei o que. Tá bom. É você quer dar mais desculpa. Você concordou, né? verdade. Tudo bem. Quem treina mais sério? Ganhei. Eu. Mas mais sério em que sentido? Mais No sentido sério. de- Não, quem leva mais a sério. Ele leva mais a sério. Não, ganhei é assim, ó. É assim. Se Hiperfoco. Hiperfoco. Ele é isso aí. Hiperfoco. Mais disciplinado. É Ele porque é eu não muito- gosto de ser café com leite. Então, se eu for, vou começar o tênis, eu Porque não a gosto de ser pergunta café foi com ambígua, leite. e eu pensei Justo. que você estava dizendo quem é que treina lá, conversando com o povo. Não, isso aí sou eu, né, André? Eles não. Eu imagino. Eles são outro nível de Ele é gente. hiperfoco até pra se vestir, cara. Eles são outro nível de gente. Você tem noção não desses dois. Se você começar a seguir, acompanhar assim... Você vai falar dos vestimentos? Das vestimentas que ele usa pra treinar também? Vai, Eu posso falar agora? vai, Tem não vai aí? chegar, tem aqui. Não. Ah, tá Tem bom. sim. Tem uma coisa aqui que você vai conseguir o Então vamos gancho. falar depois. Calma, eu vou satisfazer todas Vai, as brigas de fala depois. vocês. Quem chega mais atrasado? Ivan. Eu. É óbvio. É óbvio. Eu ia até me meter nessa, mas... É óbvio. Hoje, quem foi que chegou atrasado? Ivan. Não tinha começado ainda. Eu cheguei atrasado, não. Ivan. Chegou atrasado. Quem come melhor? Ganhei. Eu. Imaginei, pela conversa dele. Ganhei. É. Quem mais estimula os outros a treinarem? Empate. É, os dois. Quem é o mais Nutella no esporte? Ganhei. Muito, mas muito Nutella. Mas por quê? Porque... Só... Só por causa do beach tênis? Não é pra mim, não. Se ele... Ganhei aquele moleque que a mãe arrumava as coisas dele pra ele jogar, entendeu? Se o meu não tivesse branco, ele não ia. Se o meu não tivesse branco, ele não ia. Entendeu? Se ele tiver... Se o tênis dele for Nike, a meia dele tem que ser Nike, a camisa tem que ser Nike, o short tem que ser... Senão, ele não joga. Tá ruim pro teu lado. Ele não joga, mas Nutella é ele. Então, a próxima pergunta é quem é o mais metrosexual? Ganhei. E o mais mão de vaca? Ganhei. Não, é porque... Rapaz, você atacar, você defende, cara. Não, é porque eles não entendem. Eles não entendem Ganhei. a questão de ser mão de vaca e se preocupar, Com o futuro? Com o futuro. Ah, para com isso, Ganhei. entendeu? Tá bom. Você é o mais mão Investimento. de vaca. Não, tudo bem. Entendeu? Olha Eles, não, só, eles confundem. olha Gente, só. é pergunta e resposta rápida, entendeu? Certo. Mas você tem que falar. Certo? Pode Como falar. é que você marca um almoço com os amigos, escolhe o lugar e chega lá e já almoçou, pra não gastar o dinheiro? Existe um negócio desse? No quesito Ivan e Ganem, quem é que mais ganha?
Eu. Não vai se defender? É o Ivan que ganha mais mesmo? É. Que triste, gente. Ele só ganha quando tá comigo. É. Treino em jejum ou pós-café? Pós-café. Jejum. Vixe. Cardio antes ou depois da musculação? Não Depende. faço. Porque você faz as outras modalidades também, né? Mas depende. Suplemento e pré-treino? Sim. Pré-treino só o café. Suplemento. Erro clássico de quem começa a treinar? Exagerar no volume. É isso. Pular aquecimento, pecado ou perdão? Pecado. Pecado. Porém, depende. Ou não? Pecado. Pensou, deu uma pecado. pensada aí. Um esporte que nunca fariam. Nunca faria? É, uma coisa que você olha assim, nunca faria. Poker. Vixe, isso não é esporte. É sim. É? Vixe, Maria. Não tenho maturidade pra ficar olhando pros caras na carta. Não. CrossFit, eu acho. Boa resposta. É, alguma chance do Ivan jogar um campeonato de beach tênis? Já jogou. Já joguei. Ganhei. Ganhou. Que sucesso! Pergunta quem foi o professor. Foi ele mesmo. A outra pergunta era se você tem chance de dar aula para idosos. Eu tava invertendo as posições. Sim. Total? Arrasou. Ivan, se você não fosse personal, seria o quê? Difícil. Difícil. Eu já te falei que você seria. Talvez eu fosse médico. E você? Olha, eu não sei por qual motivo minha mãe me colocou para fazer natação quando eu tinha 6 meses de idade. E desde que eu me entendo por gente, eu faço esporte. E sempre, quando perguntaram para mim o que eu queria ser quando crescer, era professor de educação física. Hoje eu não... Não pensa nem em outra coisa. Não se vê de jeito nenhum em outra coisa. Talvez nutrição ou medicina esportiva, alguma coisa, mas... Tudo Sempre ligado a isso relacionado aí. a isso, né? Fisioterapia. Show de bola. Muito legal. Meninos, muito obrigada pela presença de vocês. Eu sabia que ia ser divertido e educativo. E vocês brilharam. Obrigada pela presença. Pessoal, parabéns aí, viu, pelo trabalho que vocês desenvolvem. Realmente é um público com o qual não é fácil trabalhar, a gente sabe muito disso. E pode ter certeza que realmente cada conquista de vocês tem que ser celebrado, sem dúvida nenhuma. Obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho. E sigam com o trabalho de vocês, que é muito, muito bacana. Obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado, sobrevivi. Estamos viu? à disposição Valeu, quando precisarem. Mais fácil do que eu pensava, não foi?